Bom, pessoal, nós estamos aqui para falar hoje sobre a facilitação neuromuscular proprioceptiva, alguns chamam de método Cabot, é a mesma coisa, e vamos transcorrer sobre o assunto de diversas coisas, né? Os princípios, os métodos que são utilizados nessa técnica. Então, o Dr. Herman Cabot, na verdade, ele se tornou bacharel em ciência no ano de 1932, doutor em neurofisiologia em 1935, formou-se em medicina em 1942 e em fisiologia e neuropsiquiatria em 42 e 43. Na verdade, ele bateu em cima dos conceitos chamados da indução sucessiva, da inibição recíproca e da radiação. O Dr. Herman Cabot começou o estudo desse método em 1946, finalizando em 1948. Então, o que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva em relação à filosofia? Todo ser humano, incluindo aqueles portadores de deficiências, tem um potencial ainda não explorado. O que ele quer dizer com isso? Que toda técnica, todo meio, todo tratamento que você executa com o paciente, ele não utiliza em toda a sua ação os movimentos que ele possa vir a realizar. Então, quais são os princípios básicos? O enfoque terapêutico é sempre positivo, reforçando e utilizando o que o paciente pode fazer em nível físico e psicológico. O objetivo primário de todo tratamento é facilitar o paciente a alcançar o mais alto nível funcional. Ou seja, tudo que você realiza, tudo que você pratica com o paciente, você tem que dar o padrão máximo a ele para que ele execute o movimento. Abordagem global, direcionado para um ser humano como um todo e não para um problema específico em um segmento corporal. O padrão de movimento, ele parte das maiores articulações para as menores articulações, dos maiores músculos para os menores músculos. Por quê? Todos esses princípios darão padrão, darão meio de você conseguir executar os movimentos em maior escala. As definições. Primeiro, o efeito do pós-descarga, o efeito de um estímulo contínuo após a sua interrupção. Você dá um estímulo, para, dá um estímulo, para. A somação temporal. A sucessão de estímulos de baixa intensidade causa excitação pela somação, ou seja, o estímulo repetitivo, o ato de falar, o ato contínuo, você acaba gravando aquele estímulo, aquele movimento que você executa. A somação espacial. Estímulos subliminares aplicados simultaneamente em diversas regiões causam excitação. A irradiação, disseminação e aumento da força de resposta, ou seja, conforme você vai praticando a atividade, você vai melhorando a força, os padrões de movimento. A indução sucessiva, um aumento na excitação dos músculos agonistas é seguido por uma estimulação dos seus antagonistas. Inervação recíproca, a contração dos músculos é acompanhada do relaxamento de seus antagonistas. Ação agonista e antagonista, enquanto um está em ação, o outro está em relaxamento. Então vamos aos princípios básicos. O primeiro é resistência, usado para aumentar o controle motor, ajudar o paciente a adquirir a consciência dos movimentos e aumentar a força muscular. Ou seja, essa resistência ela é repetitiva, ela é de padrões maiores para menores, músculos maiores para menores, e ela é de forma repetitiva e várias vezes, seja com controle na mão do terapeuta, seja futuramente com controle próprio. Proporcional à condição do paciente, isso vai evoluindo, fornece estímulos proprioceptivos em todo momento, estimula a contração de músculos sinergistas. Pode se difundir de proximal para distal ou de distal para proximal, depende do objetivo que você quer alcançar. Ocorre a inibição dos antagonistas. Quando os agonistas estão em ação, os antagonistas estão inibidos na sua função. A contração muscular, ela pode ser feita de forma isotônica, somente o concêntrico, somente o excêntrico ou ambos. A forma mantida, que é isométrica, pode ser utilizada no momento que você tiver um pouco mais de força. Também essa contração muscular poderá ser utilizado com aparelhos ou manualmente, ok? Irradiação e reforço. Ocorre em padrões específicos, aumenta proporcionalmente a resistência. O reforço, a resistência aplicada sobre os músculos mais fortes direciona o reforço para os músculos mais fortes, foi o que eu falei anteriormente, dos padrões maiores para os padrões menores. Alguns exemplos. Resistir o membro sadio para promover a contração dos músculos do membro contralateral imobilizado. Ou seja, o membro imobilizado ele vai receber a ação do músculo da região que não está com algum comprometimento e esses padrões são passados mentalmente. Resistir à flexão do quadril para promover a contração dos flexores do tronco.
é a resistência das regiões para evitar os movimentos compensatórios. O contato manual estimula os receptores cutâneos de pressão, é o contato das nossas mãos com o paciente. Serve para direcionar o movimento. Os contatos no tronco facilitam os movimentos dos membros, pois promove a estabilidade do tronco, é evitar os movimentos compensatórios. O contato lombrical, ou seja, a ponta dos nossos dedos. A flexão metatarso-falangiana, ou seja, o contato das nossas mãos e a sensibilidade junto ao paciente. A posição corporal. Essa posição corporal do terapeuta, o seu alinhamento, é para evitar que durante o movimento você não seja a barreira da execução do movimento do seu paciente, tá? E a resistência vem através do contato manual, quanto você vai dar mais forte ou mais fraco a essa resistência que você empreender. O comando verbal. Dizer ao paciente o que fazer e quando fazer. Os comandos claros e concisos, ou seja, ao tempo todo você tem que estar falando. Primeiro você mostra o movimento, a realização do movimento, depois você faz o comando verbal, que pode ser mais alto ou mais suave. Eu geralmente uso, quando você vai iniciar o movimento, o paciente que está com algum tipo de lesão, comece com o mais suave, porque podem ter respostas fisiológicas não adequadas durante o movimento. Então o movimento, ou seja, o comando mais alto, é quando você já tem certeza que o paciente está realizando o movimento de uma forma adequada. Exemplo, do comando verbal. Pronto, vamos iniciar. Ação. Puxa a perna para cima e para dentro. Puxar a perna para cima e para dentro é uma flexão com uma adução. E continue puxando os dedos para cima, ou seja, puxar o dedo para cima é para fazer força e a extensão dos dedos dos pés aqui no caso. A visão. Ajuda o paciente a controlar e a corrigir a posição e o movimento. Direciona o movimento da cabeça e do corpo. Ele tem que acompanhar o tempo todo o movimento que está sendo realizado. O feedback visual promove uma contração muscular mais forte. Ele tem que estar o tempo todo visualizando, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Tração e aproximação. Efeitos causados pela estimulação em receptores articulares. A tração incrementa o alongamento muscular, melhora o condicionamento, pode aliviar a dor articular, deve ser mantido durante todo o arco de movimento. E isso, na aproximação, promove estabilidade. O estiramento facilita o músculo alongado e seus sinergistas. O reflexo de estiramento é realizado quando o músculo está sob tensão. Se ele dá tensão, ele age sobre o reflexo, incrementa a contração e aumenta o efeito de contração muscular que deve ser resistido. A sincronização dos movimentos é a sequência dos movimentos que ocorre de distal para proximal ou vice-versa, de proximal para distal, e eles devem ser de forma trabalhando os músculos mais fortes para os músculos mais fracos. Os padrões. Os movimentos em massa dos membros e dos músculos sinérgicos do tronco. Isso é para evitar que você não tenha movimentos compensatórios. A combinação de músculos sinérgicos e deve ser realizada em 3 planos. O plano sagital, o plano frontal e o plano transversal. Os movimentos devem ser de forma espiral, porque os músculos trabalham de forma espiral e em diagonal ao movimento, recebendo os movimentos da articulação proximal. Então esse movimento, todos os músculos, na verdade, do corpo, eles trabalham de forma espiralada e de forma diagonal, tá? A gente não percebe, mas isso acontece o tempo todo. Então, tem que se observar sempre os movimentos diagonal e de forma em que você faça a rotação do movimento. Então, pessoal, de acordo com as ideias que foram passadas a vocês, uma das coisas mais importantes é que durante o movimento que o paciente executa, ele tem que estar observando a todo momento, tá? O movimento que ele está executando. Isso é facilitador para o sistema nervoso central, tá? Ele grava o movimento e o cérebro adquire melhor visualmente ao que você está executando, ok? Qualquer dúvida lá no portal, nós estamos com as dúvidas a serem tiradas e no Zap, se vocês quiserem tirar. No mais, um grande abraço a todos e bons estudos.